Você traz que pelo menos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram favoráveis à validade do aumento do IOF, mesmo que por meio de decreto. Você já trazia, a tendência é que realmente haja essa validade. A grande questão é como, porque se discute lá em Lisboa a possibilidade de um fórum de conciliação, eles poderiam retomar a validade do IOF e abrir a mesa de negociação, ou abrir a mesa de negociação e manter o IOF suspenso? Essa é a grande dúvida hoje. Essa é uma dúvida que ainda não tem resposta, Uribe. É algo que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, vai ter que definir, de alguma maneira, qual vai ser o rumo dessa possível conciliação, né? De uma forma geral, a gente tem dito aqui, né, que há uma tendência no mérito, né, se não for aberta a conciliação e essa ação for eventualmente levada direto para julgamento no plenário, sem uma liminar do Alexandre de Moraes, há uma tendência aí de uma decisão pró-governo, no sentido de que a alta do IOF é uma prerrogativa do Poder Executivo e, não tendo nada de ilegal ou inconstitucional nesse decreto, esse decreto não poderia ter sido suspenso pelo Congresso Nacional. E aí eu fui atrás, Uribe, porque nos bastidores se fala, né, dessa tendência, mas eu fui atrás de ver quais os ministros da atual composição que já deram decisões nesse sentido no passado. E aí vou trazer aqui para vocês. O primeiro que a gente traz é o ministro Edson Fachin. Então ele fala que mesmo que a alta de um tributo ela tenha por trás uma intenção, né, uma finalidade arrecadatória, o que seria até uma consequência lógica, né, de compensar ali uma perda fiscal, isso não significa que o Poder Executivo extrapolou o seu poder regulamentar e, portanto, o decreto é válido, né? Essa é uma das principais discussões jurídicas e que é apontada pelo PL, por exemplo, na ação que ajuizou no Supremo. Em que medida um decreto que aumenta a alíquota do IOF para ter ali um viés arrecadatório é ou não válido, né? Então, o ministro Fachin disse que esse viés arrecadatório não significa que há um desvio de finalidade por parte do Executivo, então o decreto fica válido. Depois o ministro André Mendonça também deu uma decisão nesse mesmo sentido, afirmando que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o Executivo tem autorização expressa da Constituição da República para alterar a alíquota do IOF. Isso foi o que disse o ministro André Mendonça. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso também tem um voto nesse sentido, examinou um caso semelhante também em 2014, quando havia um debate sobre a alta do IOF, um decreto que aumentou o IOF para compensar o fim da CPMF na ocasião, né? E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do STF, disse o seguinte: os serviços públicos de saúde, por exemplo, assim como todos os demais serviços, são custeados com a receita obtida por meio dos impostos. Não há qualquer inconsistência no mecanismo de reposição utilizado pelo governo. E essa posição de Barroso chegou a ser levada para julgamento colegiado em plenário, onde foi referendado, por exemplo, por ministros como Luiz Fux. Ele não tem uma decisão ali liminar, né, dele especificamente, mas ele teve esse voto acompanhando Barroso, né, nesse entendimento. Então, tem também um posicionamento ali do ministro Gilmar Mendes em outros processos que também indicariam essa mesma linha, o que somaria aí esses 5 ministros. E aí, com mais um, se forma a maioria para dar razão ao governo. Agora, até se chegar a esse momento de julgamento de mérito, se chegar, né, se não houver uma conciliação, a estrada aí é um pouquinho longa, mas já dá para a gente entender um pouco quais são esses precedentes, né, e como cada ministro que está no STF atualmente tem se posicionado a respeito de temas semelhantes sobre aumento de IOF pelo governo federal.